Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação Professor Lisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador. O destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto. Vamos falar também da Copa Zé Regino. Vai começar o mata-mata nesse final de semana. Vamos falar também do Farizão, atualizar, né? Já tem 5 times classificados para as quartas de final. Futebol brasileiro. Parada a Série A, a gente teve um jogo atrasado, a Série B rolando, a rodada número 31, depois dessa rodada só faltarão 7 rodadas, para a gente conhecer os times que vão subir para a Série A do futebol brasileiro. Alguns times já com essa classificação encaminhadas, outros times ainda correndo atrás. Vamos falar da derrota do Ceará Sporting Clube, no fechamento da 30ª rodada. O Ceará infelizmente perdeu para o Sport Clube do Recife e se complicou na competição. Vamos falar também do primeiro jogo da final da Série C. Série C tem já a finalíssima. A gente já conhece os 4 times classificados e os 2 times, o melhor de cada grupo, classificou para a grande final e começa nesse sábado. Futebol europeu. Sim, a gente vai falar da Liga das Nações da UEFA. Está rolando bons jogos, jogos sensacionais, e as eliminatórias pelo mundo. Vamos falar das eliminatórias, principalmente da Sul-Americana. Jogo do Brasil. O Brasil não jogou absolutamente nada, não viu a bola, mas ganhou. E nesse momento o Brasil está precisando de pontos e deu um salto de 7º, aliás de 6º, né? Começou a rodada na 6ª colocação e finalizou na 4ª colocação. O Brasil que volta a campo na próxima terça-feira contra o Peru. Lembrando que essa última rodada dos jogos de ida, lembrando que a gente está bem no meio, ainda tem um jogo do Uruguai contra a equipe do Peru. Esse jogo que acontece hoje. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Só que às segundas-feiras a gente faz mais cedo por conta do treino de veterano na Areninha. Agora às sextas-feiras, quando não tem jogo na Areninha, a gente faz em horário normal. E hoje a gente está começando justamente às 7 horas aqui no Barro Preto, no Facebook, no YouTube, para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola. Então, no início do programa, trazendo boa noite, o destaque inicial do Juan Pablo. Boa noite, Juan. Boa noite, e meu destaque vai justamente para essa data FIFA, que temos as eliminatórias ao redor do mundo, e na Europa, a Liga das Nações da UEFA, e destaque muito para a Liga B, em que tivemos a primeira vitória da Grécia no confronto direto contra a Inglaterra. A Inglaterra que perde, e perde também o seu 100% nessa competição. Aqui na América do Sul a gente teve o Brasil ganhando do Chile, tentando voltar aos poucos a seleção brasileira comandada pelo Dorival Júnior. E destaque para os jogadores do Botafogo, aqui, que um time inteiro composto por jogadores europeus que jogam na Europa. Os que decidiram foram 2 jogadores que jogam no futebol brasileiro, talvez uma indireta para apostar mais no nosso futebol local. Ô Rosinho, lembrando que esses gols, né, que deram a vitória do Brasil em cima do Chile, fraquíssima seleção do Chile. Se o Brasil está em crise, é só chamar o Chile. O Galvão Bueno já dizia isso, só que na época que ele falava a gente goleava o Chile, né? Agora não, agora a gente pega sufoco do Chile e ganha em lances fortuitos, porque o Brasil não está jogando absolutamente nada. Mas assim, com os gols do Luiz Henrique e também do atacante lá do Botafogo, do Igor Jesus, o Brasil, Juan, depois de 25 anos, tem jogador do Botafogo fazendo gol. A última vez que aconteceu foi na Copa de 98. O Bebeto era jogador do Botafogo e acabou fazendo gols naquela Copa. Tá certo? Então, só registrar o nosso programa, Juan. Tem um lema que é muita informação e pouca enrolação. Aqui a gente não conversa demais, não. Aqui a gente vai direto ao assunto. Tá certo? E a gente agradece aos nossos amigos que curtem futebol no Facebook e no YouTube. A gente vai começar falando, Juan, do Cruzeiro. Cruzeiro só treinando na Areninha. Inclusive, hoje tem treino. Garotada vai treinar na Areninha. E o primeiro campeonato aqui da Areninha no Barro Preto, ele tem prosseguimento apenas no outro domingo, dia 20. Tá certo? E o Juan vai atualizar o jogo, dia 20, a partir das 17 horas. Quem joga, Juan? Antes, vou mandar um abraço para o Fabinho, para Samara e para Eloá, em Sobral, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele.
o Fabinho que está acompanhando o Santos, né? O Santos que está aí passando alguns perrengues na Série B, mas vai com certeza voltar para a Série A do futebol brasileiro. Queiramos nós que o Ceará também retorne, coisa que está ficando muito difícil. Exatamente, e nesse dia 20, a gente teremos o jogo do Split K contra o Barra Esporte Clube do Ingá, jogo que se inicia às 5 horas da tarde, o jogo da primeira Copa da Areninha do Barro Preto, primeiro campeonato, e a gente fala também sobre a Copa do Riacho das Flores. É a Copa Zé Regina. Copa Zé Regina. A Copa Zé Regina que começou mata-mata. Mandar um abraço pro Joelzinho, um dos organizadores. E começa nesse sábado, dia 12, também conhecido como amanhã, a partir das 14 horas, Juan. Então, lembrando que lá, Juan, já tem 2 times classificados para as semifinais, que é o Baixada e a equipe Juan, já está classificada para as quartas de finais. A Portuguesa do Assentamento e o Baixada. Então, vai começar as oitavas, são 6 confrontos, daí ficam 8 para a gente ir para as quartas de final. E começa nesse sábado. Quem joga nesse sábado, mais uma vez, mandar um abraço aí para o organizador, o Joelzinho, ele que sempre nos mantém atualizado sobre essa competição. Exatamente nesse sábado, dia 12, que teremos o clássico entre Palmeiras do Parapuí e São Paulo do Parapuí. E domingo, dia 13. Clássico, né, Juan? Logo na abertura do mata-mata, um clássico sensacional. Vai mexer com o lado lá do Parapuí, com certeza a galera do Palmeiras e a galera do São Paulo vão comparecer até o Riacho das Flores. É o clássico majestoso. Aliás, é o São Paulo, como é? O majestoso é Corinthians e São Paulo, né? Esqueci. O choque rei entre Palmeiras e Corinthians no futebol amador de Santana, Juan. Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Teremos também domingo, dia 13, o Juventus da Mutuca contra a equipe do Flamenguinho do Beira-Rio. Tá aí, dois times classificados a gente já vai conhecer nesse final de semana para se juntar os 2 que já estão classificados. Aí ficarão faltando apenas 4 confrontos para a gente conhecer os times que vão para as quartas de finais. Ô Rosinho, o Farizão, a gente tentou até buscar informações sobre, faltam 3 jogos para finalizar a primeira fase, também conhecida como as 16, as oitavas de finais, são 16 times, então já começou nas oitavas. O futebol feminino, o Farizão, está rolando, e a gente já tem 5 times classificados para as quartas de final, como eu falei, só faltam 3 confrontos só. Exatamente, o Real União, que foi o primeiro classificado, depois depois as Lagoanas, Real Madrid. Onde é que é esse Real Madrid? É o Real Madrid do Pedregal. É o local. A Juventus e o PSV da Lagoa do Serrote. É o Juventus, né, Juan? O Juventus aí é o futebol feminino movimentando, é o Farizão, né? O Farizão que teve a disputa masculina e agora a disputa feminina, tá certo, Juanzinho? Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, Relações Públicas das competições que acontecem na Lagoa do Serrote, e a grande final provavelmente no próximo final de semana. Aliás, o próximo é amanhã. No outro final de semana do dia 19. Tudo indica, tá certo? Até segunda ordem, vai ser dia 19. Caso contrário, a gente vai estar sempre informando aqui. Lembrando que a final do aspirante é o São Paulo do São Bento, do Real Madrid do Pedregal. O Real Madrid é o atual campeão na categoria aspirante. E no principal, os 2 últimos campeões, que é o PSV da Lagoa do Serrote, time da casa, e o atual campeão, o Real Madrid do Pedregal, do amigo Lourão. Tá aí essa competição também chegando no finalzinho, tá certo? Então o futebol amador passado a limpo, a gente tinha até outras competições também, que a gente estava acompanhando, mas a galera dificulta o trabalho da gente, parece que não quer que a gente divulgue. Se não querem que a gente divulgue, então a gente divulga aquelas competições que os dirigentes colocam a gente nos grupos e a gente acompanha direitinho, como a competição do Riacho das Flores, a competição lá da Copa Regional da Lagoa do Serrote. A gente falou muito do terrão aqui do Yardes Cordeiro, né? A competição que terminou há pouco. E também o campeonato aqui na Areninha, aqui do Barro Preto, a gente acompanha, né? A gente tinha intenção de divulgar também outras competições, mas a galera não dá valor. Se não dá valor a gente, então dificulta o trabalho da gente. A gente procura mais também futebol profissional. Futebol profissional tem muitas fontes, a gente vai lá, sabe onde encontrar e a gente traz informações. Por isso mesmo, vamos falar do finalzinho, Juan, da 30ª rodada
da Série B. Teve o fechamento na segunda-feira e nesse meio de semana, Juan, teve um jogo atrasado da rodada 23 e a abertura da rodada 31. Então, o Juan vai atualizar esses resultados e o restante, já o restante da rodada, Juan atualizando os resultados. O finalzinho da 30ª rodada, infelizmente, o Ceará Sporting Clube acabou sucumbindo diante de um bom time do Sport, mas não passa disso. O Ceará jogou o suficiente para ganhar do Sport, mas não aproveitou as oportunidades e acabou no finalzinho sendo castigado, perdeu o jogo, perdeu mais uma vez a chance de retornar ao G4. Será que só participou do G4 uma única rodada? O Sport fez 2-1 da equipe do Ceará. E destaque desse jogo aqui que eu estava assistindo no Gold, e a cada lance era uma frase diferente. Era essa frase aqui: na casa do Senhor não existe Satanás. Gol do Goiás, que fez 3-1 no Santos. Então essa frase foi dita 3 vezes. Fechamos a rodada 30 assim, com esses 2 jogos no dia 7. Já no dia 9, teve o Botafogo de Ribeirão Preto fazendo 3-2 no Guarani. E um jogo atrasado da rodada 23. Com isso, faltam apenas 2 jogos atrasados, que são o jogo do Sport com a equipe do Operário e o jogo do Goiás com a Amazonas, que serão feitos posteriormente. E na rodada 31 já se iniciou, também no dia 9, o Paysandu fazendo 2-0 na Chape, que está na boca da zona lá de Degola, a Série C do futebol brasileiro. O Paysandu já se distancia mais. O Paysandu que aparece na 13ª colocação. Juanzinho, com isso, né, a Chape deu uma respirada, mas acabou voltando para a zona da confusão, Juan. Ele está bem próximo. O G4, Juan, o Novo Horizontino é o líder, o Santos é o segundo, o Sport é o terceiro e o Mirassol é o quarto. Então, esses são os 4 times. Se a competição terminasse hoje, aí o América é o sexto, o quinto, o sexto é o Vila Nova e o sétimo é o Ceará Sporting Clube. O Ceará que agora está 5 pontos atrás do Mirassol, que é o primeiro time dentro da zona de classificação. O Operário, Juan, está na briga ainda, é o 8º. O Avaí também na briga, é o 9º. O Amazonas é o 10º. O Goiás é o 11º, um pouco atrás. A diferença aí já são 9 pontos, são 3 rodadas. Realmente muito difícil. O Coxa, Juan, aparece na 12ª colocação. O Paysandu na 13ª, Ponte Preta 14º. O Botafogo, com a vitória, Juan, complicou a vida do Guarani e deu uma respirada. Ele estava dentro da zona da degola, agora aparece na 15ª colocação, 16ª Chapecoense, porque acabou perdendo para o Paysandu dentro da zona da degola. Retornou o CRB. O CRB é o primeiro dentro, o 17º, o 18º é o Ituano. O Brusque é o 19º, e o Guarani com 25 pontos, só faltam 8 jogos para o Guarani. Então o Guarani precisa ganhar 6 jogos, aliás, 7 jogos, Juan. 6 vitórias e um empate, suficiente para o Guarani escapar. Ou seja, a turma do bate-bola está decretando a queda do Bugre Campineiro. O Bugre Campineiro vai jogar a Série C do próximo ano, viu, Juan? Voltando para lá. Né? Voltando aí, o Guarani que é uma gangorra, né? Tem time que é gangorra da Série A para B, e o Guarani está da B para C. E ainda já não frequentava essa divisão há um tempo. Está flertando ali o Guarani para ir para a 4ª divisão, porque tem feito campanhas muito ruins. O Guarani, que é campeão, primeiro campeão do interior, 1978, Guarani campeão brasileiro. Ele que em 76, 2 anos antes, perdeu o título para o São Paulo nos pênaltis. O melhor jogador do Guarani acabou perdendo a penalidade e o São Paulo sagrou-se campeão. O timaço do Guarani, o Guarani que fez bons times nos anos 80, tá certo? A rodada 31, ela tem prosseguimento, dia 11, também conhecido como hoje, e a rodada será encerrada dia 14. Vamos atualizar todos os 9 jogos. Já teve um jogo, né? O Paysandu, o Papão, ganhando da equipe da Chapecoense, e o Juan vai atualizar os outros jogos que completam a rodada número 31. Exatamente, Novo Horizontino, que vai jogar contra a equipe do Sport, já está jogando, o jogo está 0-0. E ainda hoje, o Avaí contra o América Mineiro, o jogo que acontecerá às 9 horas. E no dia 12, Ceará e Ponte Preta é ganhar ou ganhar. O caminho do Ceará que está aberto
devido aos jogos em casa e confrontos contra o time da zona. Então, tem que fazer o seu papel o Ceará e ganhar mais uns 6 jogos e empatar um, para quem sabe voltar à Série A do futebol brasileiro. O Santos joga contra a equipe do Mirassol, o Botafogo de Ribeirão Preto com o Operário e o Coritiba com o Amazonas já no dia 13, Goiás com Vila Nova, dia 14 o Brusque com o Ituano e o Guarani com o CRB. E assim a gente fecha a rodada de número 31 e vamos agora falar de Série A do futebol brasileiro. A Série A teve um jogo atrasado, onde o Galo Mineiro ganhou do Grêmio 2-1. Esse jogo atrasado aconteceu na quarta-feira última. Com isso, o Botafogo é o líder, né, Juan? O líder é com 60 pontos, o Palmeiras é o segundo com 57, o Fortaleza é o terceiro com 55, o Flamengo é o quarto com 51. O São Paulo na quinta colocação, o Internacional na sexta, Bahia na sétima, Cruzeiro, oitavo colocado, o Atlético deu um salto, agora é o nono, o Vasco é o 10º, o Grêmio é 11º e a equipe do Criciúma, 12º, Juan, me ajuda, Juan, 12º a equipe do Criciúma, Red Bull Bragantino 13º, Juventude na 14ª, o Atlético Paranaense na 15ª, 16º é o Fluminense, dentro da zona da degola está o Vitória, 17º, 18º é o Corinthians, 19º, Juan, é o Cuiabá, e o 20º é o Atlético Goianiense. A rodada número 30, Juan, acontece no próximo meio de semana, dia 16, também conhecido como quarta-feira, dia 16, será finalizada dia 20. Essa rodada ela foi antecipada do final de semana do dia 20. Nesse final de semana, dia 20, Juan, vai ter as semifinais da Copa do Brasil. Muita confusão no meio da feira, mas está confirmado. Essa rodada acontece no próximo meio de semana, ou seja, acaba a data FIFA na terça-feira, de quarta já tem jogo do Brasileirão. Essa rodada, Juan, que pode mexer muito na parte de cima. Na parte de cima não mexe muito, né? Pode até alguém se aproximar ali, o Botafogo tem o seu jogo em casa, deve ganhar, porque é favorito, mas na parte de baixo, Juan, tem briga de cachorro grande, tem Grenal. É sim, Juan, Grenal sensacional. E Fla-Flu, tem Fla-Flu também. Fla-Flu será o terceiro jogo do Felipe Luiz e está com 100% de aproveitamento no Flamengo. Juan vai atualizar a rodada completa. E que teremos São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético Mineiro, jogos do dia 16. No dia 17, um Fla-Flu, o Flamengo que deposita toda a sua confiança na Copa do Brasil, então já está se preparando para o jogo contra o Corinthians. Mas perder um Fla-Flu em pleno Campeonato Brasileiro, lutando por uma vaga da Libertadores, aí não dá. O Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense. Podemos dizer que o confronto mais ou menos direto. Esse jogo, Juan, se o Corinthians ganhar do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense corre sério risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Então, um jogo importantíssimo para os dois. O Atlético Goianiense que vai jogar com o Cuiabá. Esses dois estão lascados, né, Juan? Dentro da zona da degola. É o famoso, se o Atlético Goianiense tirar a ponta do Cuiabá, eu já estou lá e você vem comigo. Eu morro, mas morro atirando. É o sentido da frase. Esse jogo já no dia 18. Do dia 18. 18 também, Botafogo com o Criciúma, que é uma certa revanche, porque o Criciúma, quem se lembra, no primeiro turno tirou a liderança do Botafogo. O Cruzeiro com o Bahia, o Internacional com o Grêmio, jogo no dia 19 já, Vitória com o Red Bull Bragantino e Juventude com o Palmeiras. Tá aí, Juan. Série A do futebol brasileiro. A Série A que hoje, Juan, saiu uma informação, o UOL divulgou uma nota hoje, que existe a possibilidade, próximo ano, a CBF não vai parar o Brasileirão nas datas FIFA e no Super Mundial. Então, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, esses times que já estão classificados para o Super Mundial, em julho, eles correm o risco de passarem 30 dias fora do Brasil, disputando o Super Mundial. Quem chegar à final é difícil, mas vai quem chega. Então, o brasileiro não para. E vamos ver o que vai acontecer no Conselho Técnico. Vamos ver se os times vão votar a favor da paralisação ou contra. Mas aqui no Brasil, cada um só olha para o seu umbigo. Então, o que é que os dirigentes vão olhar? Bom, esses times envolvidos lá no Super Mundial, se eles são os principais times do futebol brasileiro, é interessante que eles fiquem lá, a gente joga aqui, pontua muito e tira a chance deles brigarem pelo título. Porque cada um só olha para o seu umbigo. Quando o sapato aperta, aí sim vão recorrer, como é o caso que está acontecendo com o Vasco e a equipe do Corinthians aí, que já
na mesma situação já foram beneficiadas e agora estão lamentando, mas a CBF que tem que tomar pulso, tem que bater a mão no peito e dizer, quem decide isso daqui é eu, cada um que obedeça, mesmo porque tudo que é decidido é combinado e assinado pelos times, tá certo, Rosinho? Falando de Série C, a Série C, diga, Juan. E se for confirmado, vamos até Nova York na quinta-feira para voltar no domingo enfrentar o Atlético de São João del Rei. Parabéns para o Fluminense. É o Fluminense que pode acontecer, né? Pode acontecer de jogar numa semana, na mesma semana jogar com o Atlético e na semana seguinte jogar com a equipe do Bayern de Munique, né? Porque o Fluminense está correndo o risco de cair para a segunda divisão, mas eu acredito que não cai, tá certo, Juan? A Série C, Juan, tem a finalíssima, começa o Volta Redonda recebendo o Atlético, para afinar o jogo decisivo acontece 8 dias depois, lá nas Minas Gerais. Juan, o futebol sub-23 é um exemplo é os aspirantes. É uma várzea, né? Participa quem quer. É os aspirantes, Juan. A gente teve jogos valendo pela terceira rodada, o Juan vai atualizar. Exatamente, tivemos o Bragantino empatando 1-1 com o Vila Nova, Fortaleza 1-1 com o Vitória, Criciúma perdeu de 1-0 para o Santos, CRB 2-2 com o Botafogo, Mirassol 0-0 com o Cuiabá, o Atlético Mineiro 2-1 no Sport, Fluminense 0-0 com o Vasco e o Juventude 3-1 na equipe do Goiás. É a classificação, Juan. A classificação, o Fluminense é o líder do grupo A, o segundo é o Botafogo, o terceiro é o Atlético e o quarto é o CRB, Juan. Lembrando que classificam 4 de cada grupo. No grupo B, o Vila Nova. O Vila Nova sempre faz boas campanhas, é o líder. O Santos é o segundo, o Mirassol é o terceiro. E o Cuiabá é o quarto. A gente sente, Juan, vê a ausência aí do futebol. Grandes times do futebol brasileiro não participam dessa competição. Ô, Rosinho, tá rolando a Libertadores Futebol Feminino, com a participação de 2 brasileiros. A equipe do Santos e também a equipe do Corinthians. E a gente terminou a primeira fase, Juan. O Juan vai atualizar, lembrando que são 16 times distribuídos em 4 grupos de 4, os 2 melhores classificam. O Juan vai atualizar os resultados da primeira rodada, Juan. Penharol que empatou em 0-0 com o Santa Fé, Deportivo de Cali 2-1 no Guarani, o Alianza Lima 2-0 no Morning do Peru, a Santiago Morning. É o Santiago Morning do Peru. Do Chile. Correção. Ferroviária 1-1 com o Independente Del Valle. O Adifem da Venezuela perdeu de 1-0 para o Libertad Limpen. O Always Ready perdeu de 5-0 para o Santos. O Corinthians 0-0 com o Boca Juniors e o Olímpio de Assunção 2-1 no Colo-Colo. E já tivemos rodada 2 também. As 3 rodadas já aconteceram, Juan. Lembrando, eu falei que tinha 2 times brasileiros, são 3, né? Porque a Ferroviária também está nessa. Então, Santos, Ferroviária e a equipe do Corinthians. Segunda rodada, Juan. Guarani perdeu de 5-1 para o Santiago Morning. O Independente Del Valle perdeu de 1-0 para o Santa Fé. Ferroviária 2-2 com o Penharol. Deportivo de Cali 2-1 com a Alianza Lima. O Colo-Colo perdeu de 1-0 para o Santos. O Boca Juniors 1-0 no Libertad Limpen. O Corinthians 8-0 no Adifem. E o Olímpia 3-0 no Always Ready. O Santos que joga essa Libertadores rebaixado para a segunda divisão. Vale lembrar, na rodada 3 a gente teve o Santiago Morning perdendo de 4-0 para o Deportivo Cali. Guarani perdendo de 3-0 para o Alianza Lima. O Santa Fé 1-1 com a Ferroviária. Independente Del Valle 2-0 no Penharol. Santos 4-2 no Olímpia. Colo-Colo 6-0 no Always Ready. Corinthians ganhou de 3-1 do Libertad Limpen. E o Boca Juniors 3-1 no Adifem. É uma classificação do grupo A, classificou o Corinthians em primeiro, o Boca Juniors em segundo. Então, 2 classificados. No grupo B, a gente teve o Santos em primeiro e o Olímpia em segundo. Classificação do grupo C e D, Juan. Santa Fé em primeiro, o Independente Del Valle em segundo. A Ferroviária ficou de fora, sim. Ferroviária campeã Libertadores de 2020. E o Deportivo de Cali e o Alianza Lima no grupo D. No Fluminense, a gente tem o Corinthians contra o Olímpia de Assunção. Amanhã o Corinthians contra o Olímpia de Assunção, Santos contra o Boca Juniors, Santa Fé contra o Alianza Lima e o Deportivo de Cali contra o Independente Del Valle. É mata-mata, Juan, mata-mata. Tá aí, os times classificados começam o mata-mata amanhã, às quartas de finais. O Juan, no futebol argentino, a gente tem o Vélez Sarsfield como o líder da Liga Profissional e a gente teve na segunda-feira o fechamento da rodada 17, Juan. Independente de Rivadavia que fez 1-1 com o Barca Central.
O Banfield perdeu 2 a 1 para o Estudiantes. O Defensa e Justiça 2 a 1 no Rosário Central. E o Atlético Tucumã perdeu 2 a 1 para o Tigre. Vai perder pro Tigre, o negócio tá sério. Juan, a eliminatória sul-americana, a gente teve ontem 4 jogos, lembrando que falta um jogo para fechar os jogos de ida, Juan. Jogos de ida, são 18 jogos. A gente chegou na rodada número 9 e o Juan vai atualizar os resultados. Justamente, e eu diria que alguns resultados surpreendentes. A Bolívia 1 a 0 na Colômbia, beleza. Um golaço do Miguelito, prata da casa santista, que não é bem utilizado, mas na seleção faz golaço sim. Foi um golaço. Mostrando como a trajetória da bola lá em território boliviano é cruel. A Bolívia jogou o tempo todo com o jogador a menos, porque o jogador foi expulso no primeiro tempo. Mesmo assim, segurou a seleção colombiana. O Equador fez 0 a 0 com o Paraguai, a Venezuela 1 a 1 com a Argentina e o Chile perdeu 2 a 1 para o futebol brasileiro. O Brasil, numa noite de futebol muito fraco, muito ruim, mas mesmo assim ganhou 2 a 1. Nesse momento, a Argentina é líder com 19 pontos, a Colômbia é o segundo com 16. O Uruguai, Juan, que pode ir para a segunda colocação caso ganhe mais tarde, é o terceiro no momento com 15. O Brasil aparece na quarta colocação com 13. Sim, o Brasil 13 pontos. O Equador é o quinto com 12. A Bolívia é o sexto com 12. E até bem pouco tempo é a lanterna. Ganhou 3 jogos seguidos a Colômbia. O Brasil não ganha 3 jogos seguidos, a Bolívia ganha, né? Eu falei Colômbia. A Bolívia ganha 3 jogos seguidos. Ganhou bem, né? Ganhou bem da equipe da Colômbia. A Colômbia também contou com uma noite infeliz dos seus atacantes, perderam muitos gols. A Venezuela aparece na 7ª colocação. Nesse momento estaria indo para a repescagem. O Paraguai é o 8º com 10, o Chile é o 9º com 5 e o Peru é o 10º com 3 pontinhos. Aí, Juan, a gente tem o fechamento da rodada número 10, ainda hoje, a partir das 22h30, o jogo do Peru sempre é tarde. Peru recebendo a seleção do Uruguai, Juan, e lá está uma crise muito grande, os jogadores estão criticando muito o Eloco Bielsa, tá certo? O Bielsa deu algumas declarações e não caiu bem na seleção uruguaia. O próprio Luiz Soares xingou muito o Bielsa, e jogadores que jogam nesse momento, que estão defendendo a seleção, já que o Soares não está, também saíram em apoio ao Luizito, e isso não pegou bem lá na seleção do Uruguai. A rodada número 10, Juan, acontece na terça-feira, e o destaque é o jogo do Brasil em casa, quase meia-noite, Juan. O Brasil joga em casa e vai fechar a rodada número 10. Peru, que joga contra o Uruguai. Esse jogo da nona rodada para fechar. E na rodada 10, Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador, Argentina e Bolívia, Brasil e Peru. Tá aí, Juan. A gente vai falar agora, Juan, da Copa das Nações Africanas. Sim, lá. Estamos na fase de qualificação ainda. Na fase de qualificação, a gente teve jogos na quinta, Juan. Tivemos a Namíbia perdendo de 1 a 0 para Zimbábue, Cabo Verde perdendo de 1 a 0 para Botsuana, a Gana empatou com o Sudão, 0 a 0. A República Democrática do Congo 1 a 0 na Tanzânia, a Argélia 5 a 1 no Togo, Burkina Faso 4 a 1 em Burundi, jogos do dia 10. Hoje, o dia 11, Guiné Equatorial 1 a 0 na Libéria, Moçambique 1 a 1 com a Suazilândia, ou é Suatini, se você preferir, a Zâmbia 0 a 0 com o Chad, Madagascar 1 a 1 com a Gâmbia, Benin 3 a 0 na Ruanda, Camarões 4 a 1 na Quênia, Egito 2 a 0 na Mauritânia e Nigéria 1 a 0 na Líbia. Também tivemos a Uganda 1 a 0 no Sudão do Sul, África do Sul 5 a 0 no Congo, Angola 2 a 0 em Níger, Costa do Marfim 4 a 1 em Serra Leoa, Gabão 0 a 0 com Lesoto, Mali 1 a 0 em Guiné-Bissau, Senegal 4 a 0 em Malawi e Tunísia perdeu de 1 a 0 para a seleção de Comores. Juan, temos também eliminatórias asiáticas. Sim, rapaz. A Tunísia, Juan, que é um dos bons times lá da África, mas ultimamente vem perdendo, inclusive perdendo vaga em Copa do Mundo, tá certo? Então não está bem o futebol tunisiano. Juan, as eliminatórias da Ásia, a gente teve jogos, né, lá, lembrando que são 18 seleções lá, Juan, distribuídos em 3 grupos de 6. Os 2 primeiros classificam direto para a Copa do Mundo e o terceiro e o quarto ainda vão participar de uma repescagem, né? Participar de outra fase para conseguir vaga no Mundial que terá
nada mais, nada menos do que 48 seleções participando. Vai ser uma várzea, Juan. Se a gente montar um time aqui do bate-bola, com os meninos que fazem programa no YouTube, pessoal amador aí, o Albercinho Ripardo, o Bena, Gelson Nascimento, se a gente fizer uma seleção aqui, dá pra gente participar da próxima Copa do Mundo, porque tem muita seleção ruim que vai participar dessa competição. E vai ser assim, né? Agora vai aumentar o número de jogos. Principalmente as vagas que vão ser destinadas para lá para a América do Norte. América do Norte, tá certo, Juan? E a Nova Zelândia é a primeira seleção classificada, né? Isso é fato. Então, Juan, os resultados da terceira rodada, lá tá na terceira rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. O Iraque que fez 1-0 na Palestina, a Arábia Saudita pegou 2-0 do Japão, Catar 3-1 no Quirguistão. Emirados Árabes Unidos 1-1 com a Coreia do Norte, com chance da seleção norte-coreana ganhar, porque teve um pênalti perdido pelo seu jogador. Oman 4-0 no Kuwait, Bahrein 2-2 com a Indonésia, esse Bahrein que ganhou da Austrália em solo australiano, Uzbequistão 0-0 com o Irã, a Jordânia perdeu 2-0 para a Coreia do Sul e a Austrália 3-1 na China, que é o patinho feio, tá apanhando de todo mundo. E você botar uma seleção como o Catar para sediar a Copa, os caras estão disputando vaga na Copa do Mundo com a Coreia do Norte. Ô Juan, na Europa, está acontecendo a Liga das Nações da UEFA, lá é Liga A, Liga B, Liga C e Liga D, e teve jogos valendo por mais uma rodada, começou na quinta-feira e teve jogos hoje também, Juan. Então, jogos da quinta na Liga A, Juan. Israel perdeu de 4-1 para a França, a Itália 2-2 com a Bélgica, com a seleção italiana começando ganhando de 2-0 e cedendo um empate com o jogador a menos. A Áustria, Liga B, a Áustria 4-0 no Cazaquistão, a Finlândia perdeu 2-1 para a Irlanda. A Inglaterra perdeu 2-1 para a Grécia com o herói Pavlidis. Noruega 3-0 na Eslovênia. Na Liga C, a Letônia perdeu 3-0 para a Macedônia do Norte. Ilhas Faroe 2-2 com a Armênia. Na Liga D, Moldávia 2-0 na Andorra. E o mundo chora com a derrota de San Marino em 1-0 sobre o Gibraltar. Hoje, João, a gente teve jogos valendo pela Liga A, Liga B e Liga C, porque na Liga D só tem Juan, só tem 2 grupos de 3. Então, como eles jogaram ontem, não poderiam jogar hoje. Então, Juan vai atrasar os jogos de hoje, Liga A, Liga B e Liga C. A Bélgica perdeu 2-1 para a Alemanha, a Hungria 1-1 com a Holanda. E aí, na Liga B, tivemos Islândia 2-2 com o País de Gales, a República Tcheca 2-0 na Albânia, a Turquia 1-0 em Montenegro e a Ucrânia 1-0 na seleção da Geórgia. Na Liga C, a Estônia fez 3-1 no Azerbaijão e a Eslováquia 2-2 com a equipe da Suécia. Rosê, vamos finalizar o bate-bola de hoje com o hino do Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas, líder do Campeonato Brasileiro, e também 2 jogadores que deram, até a gente teve alguns memes, né, por conta disso. Botafogo 2, seleção do Chile 0, né, porque os 2, quem gosta de brincar muito com isso é a torcida do Flamengo, né, quando a seleção joga, quando o Flamengo cede jogadores. Ultimamente tem ido alguns jogadores do Flamengo para a seleção, mas não tem correspondido. Mas os 2 jogadores do Botafogo, foi lá, o Igor Jesus mostrou oportunismo, fez um gol de cabeça e uma jogada individual do Luiz Henrique acabou dando a vitória à seleção brasileira, que naquele momento não merecia o resultado. O Brasil teve posse de bola, mas não criava muito. Acredito que o empate ali estaria de bom tamanho, mas melhor para o futebol brasileiro, mesmo sem merecer, acabou ganhando e somando mais 3 pontos, ficando agora na 4ª colocação. Vamos ver o que acontece na rodada de número 10, esses jogos da terça-feira, lembrando que ainda tem um jogo hoje, o jogo do Uruguai, para a gente ver como é que fica a posição da seleção brasileira depois de 10 rodadas, lembrando que o Brasil, jogando mal ou jogando mal ou bem ou mal, o Brasil estará na Copa do Mundo. Mas assim, se continuar com esse futebol, seremos meros participantes, vamos chegar na Copa do Mundo sem nenhuma chance de trazer o caneco. Tá certo? Então a gente vai ficar atento ao que vai acontecer nesse final de semana, principalmente na Série B do futebol brasileiro. Tem jogos hoje valendo por mais uma rodada, e se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente retorna com mais um bate-bola.
Thank you.